Sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos coaches, onde nós aqui, eu, Cláudio Tonon, faço perguntas, converso e bato um papo com feras do ciclismo, do triatlo, enfim, grandes coaches que trazem para vocês conhecimento, informação e, cara, ó, quebram mitos, novidades, enfim. Essa é a grande missão do Coach Chat. E hoje nós vamos falar sobre um tema que causa uma certa polêmica no mundo do esporte por causa da quantidade de coisa nova, da quantidade de inovações que nós vamos falar hoje traz. E se você está ouvindo o nosso podcast, muito obrigado. E o tema é periodização. Periodização. A gente falou muito sobre isso num dos nossos episódios passados e por isso, claro, vale a pena ressaltar. E junto comigo, claro, sempre aqui os dois grandes mestres do ciclismo, do triatlon, enfim, que trabalham com isso há mais de 20 anos e que tem muita autoridade para falar sobre o assunto. Ronaldo Martinelli, solta aquela sua super apresentação que já virou tradiça do nosso podcast. O bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falando de um tema que todo mundo acha que já ouviu falar bastante, mas eu tenho certeza que o que nós vamos falar aqui hoje, você nunca ouviu falar. Então, fica de ouvidos e olhos bem atentos, que você vai surpreender. E ó, isso que o Ronaldo falou é fato, gente, porque assim, ó, o podcast hoje ele está dividido em 3 partes que uma completa a outra. Então, se você começou a ouvir, vai até o final, porque se você perdeu o final, pode ser que, como diz meu amigo mentor, se você perder um pouco, você perde muito. E do outro lado, né, do outro lado da câmera, Sérgio Borges. Fala oi para a turma aí, Sérgio, dá aquela recepção e bora lá. Fala, galera. Sérgio aqui do Leblon. Quase esqueci que eu já mudei para cá, do Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Aquele calor, 40 graus da música, estamos aqui hoje, mas é aquela alegria de verão. E periodização é um assunto muito legal, que poucos conhecem em detalhe e sabem o que é, mas todo mundo provavelmente já ouviu falar e hoje a gente vai esclarecer para vocês a nossa ideia do que seria uma periodização de treinamento. Muito bem, muito bem. Gente, o Sérgio está lá falando de 40 graus no Leblon, mas logo acima da cabeça dele tem um ar-condicionado que eu já vi. Quem está na raça aqui sou eu, que estou no calor do bagulho. Ele está embaixo do ar-condicionado. Você também tá, Ronaldão? Cabeça tá quente, na raça. literalmente, cabeça quente. O cara está embaixo do ar-condicionado, gente. Ele está fazendo firula com o Rio 40 graus, entendeu? Muito bom, muito bem, gente. Ó, então, para você que chegou agora... Dá uma folga para o americano, coitado. O cara veio do menos 21 para o mais 40. Diferença de 60 graus o cara tem. 60 graus Celsius de desnível. Então, para você que está nos ouvindo e ainda não nos segue no Spotify e no YouTube, cara, se eu fosse você, apertava o botão agora, né? Seguir e depois encaminhe esse podcast para o seu amigo que pedala e que também precisa saber o que já um dia falou assim, bro, você treina com periodização? Essa é uma pergunta muito comum. E para chutar essa bola para a gente começar esse podcast, Ronaldão, mostra para a galera, começa aí esse papo sobre o que é periodização, chuta aí dá o kick inicial do nosso podcast de hoje, o que é periodização, aí no ponto de vista de quem já trabalha há tanto tempo e que provavelmente viu isso mudar demais, né, meu? Manda lá. Pois é, a gente vê o tema periodização desde a faculdade, né? Aí eu estou falando, que eu já nem me lembro mais quanto tempo, mas estou falando de pelo menos uns 25 anos atrás. Periodização nada mais é do que uma organização do treinamento, né? De acordo aí com... A gente divide isso em fases. A gente vai falar aqui, óbvio, das periodizações mais tradicionais e das periodizações que eu posso falar que são mais atuais. Mas a ideia aqui, obviamente, é abrir a cabeça, né, de quem principalmente trabalha com isso,
do treinador que está iniciando aí a sua carreira, ou aquele que já está há um tempo no mercado, mas que ainda trabalha com aquela periodização tradicional que a gente aprende na faculdade. Então, a periodização, ela vamos falar, aquela ensinada na faculdade, é aquela mais tradicional, onde você divide em algumas fases. Então, tem um período preparatório, né, que eles chamam de preparatório, período pré-competitivo, período competitivo e o período de transição, né? Essa é a mais tradicional, digamos assim. E aí a gente tem outras periodizações que a gente considera mais atuais, né? Posso citar aí a polarizada, a inversa, né? Que o Sérgio provavelmente vai falar bastante, que ele trabalha bastante com a periodização inversa. Mas tudo, quando a gente está falando de periodização, a gente está falando de organizar o treinamento de acordo com o tempo que a gente tem disponível para fazer essa pessoa evoluir ou chegar no seu pico máximo de performance. Então, se a gente conta, entre aspas, né, do período de trás para frente, começa a trabalhar de agora até a data da missão. Então, nada mais em resumo, uma organização do treinamento, uma organização das cargas de treinamento, né, volume, intensidade, do início, que aí contaria o dia de hoje, até a data do evento. Muito bom, Ronaldo. Pô, cara, um dia, eu juro, gente, a minha meta de vida é um dia pegar uma periodização de um desses dois coaches que estão aqui, porque com as minhas aulas, every day, uma de manhã, uma à noite, eu não consigo fazer essa parada não, saca? Tipo, mas eu tenho uma meta de vida que é poder treinar todo dia de manhã na rua. Então, quem sabe com 50 anos vai rolar, vai rolar, vai rolar. Eu entro no target também da Five Ways, né, Ronaldo? Estamos Tá ali próximo, ixi, cara. tá Já tá pertinho. milionário, tá contratando eu e o É, Sergião. Os com dois ao mesmo certeza, tempo. ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Sérgio, chuta aí, meu, você que veio aí lá de uma escola um pouco diferente da nossa, né, cara? Talvez nós que tivemos aqui, eu também estou na mesma fase que o Ronaldo, aí 25 anos de faculdade, bem feliz com a profissão, mas você que teve a oportunidade de viver esse mundo lá fora, cara, existe aí, fala um pouco aí, como que eles enxergam essa parada da periodização, principalmente onde você fez seus cursos de science, enfim, de treinamento, cara. Então, na verdade, a periodização é exatamente isso que o Ronaldo estava falando, ou seja, é um planejamento de bloco de tempo, né? Então, para você que ainda não está entendendo exatamente o que significa, qualquer bloco de tempo que você programa, você organiza ele de uma certa forma, isso é chamado periodização. Então, na verdade, qualquer um pode ter uma periodização que ele mesmo invente. Ele vai desenvolver blocos de tempo para fazer blocos de treinamentos e organizar de uma forma que ele acha que é correta. Isso é uma periodização. Então, na verdade, eu acho que todos nós, técnicos e atletas com um pouco mais de experiência também, todos nós fazemos algum tipo de periodização, mesmo que a gente não chame isso de periodização. Mas sempre existe alguma ideia ou alguma regrinha de período de tempo que a gente segue aí e para planejar os nossos treinamentos. Em relação à diferença, eu acho que a gente teve aí a mesma nesse sentido, a educação muito semelhante ao que era a periodização e como os fazer, né? Eu acho, né, vocês que estão de escola devem ter ouvido no tal dos macrociclos, dos microciclos, mesociclo, quer dizer, todas essas histórias e definições, que eu, na verdade, acabo nem usando muito essa nomenclatura. Eu acho que a gente tem que... Eu estava conversando um pouquinho aqui antes do podcast, eu acho que é importante que a gente tenha uma ideia de efetividade no treinamento e conseguir aplicar essa efetividade, e não necessariamente a gente precisa inventar nomes e fazer uma coisa super complicada que o cara precisa ter um PhD para conseguir entender o treino dele. Eu acho que é uma coisa que a gente usa muito a nossa experiência, o nosso feedback do atleta e o nosso feeling para fazer aí o que a gente chama aí da nossa periodização. Eu acho que técnicos super experientes aí, como o Ronaldo, eu e outros aí, o Tonon também, eu acho que a gente
não se prende a nenhum tipo de periodização, alguma forma de treinamento específica. A gente, na verdade, nós somos técnicos que pelo que a gente sente do atleta, pela experiência do atleta, do histórico e a desenvoltura da adaptação fisiológica, a gente pode até fazer várias periodizações diferentes para vários atletas diferentes, dependendo de onde eles estão. O Sérgio mencionou um negócio aí, Ronaldo. Eu vou até te perguntar, porque ele falou que ele usa pouco a parada dos meso, micro, porque isso é um mito na periodização, né, velho? Isso é um mito, velho. Então, o que você está fazendo? Eu estou no mesociclo não sei da onde. O que você está fazendo? Não, esse microciclo é disso. Conta aí, Ronaldo. O Sérgio falou que usa pouco. Como é que você vê isso aí, cara? Não está no nosso roteiro, mas é uma pergunta legal, velho. Não, pô, eu acho que cabe bem a pergunta, porque eu vejo até muita gente vendendo isso, né? Pô, eu fiz um mesociclo, eu fiz um microciclo, não sei o quê, como se fosse, desculpa, o pica das galáxias, né? E, cara, a gente estava, então, até o Sérgio mencionou, a gente estava discutindo isso. Independente da terminologia que você usa, né? Você pode, sei lá, escrever um nome aí, periodização sei lá, plantando bananeira, colocar o nome que você quiser. Mas se ela não tiver efetividade, cara, ela não serve, né? E a discussão nossa era inclusive essa, né? Porque a periodização, aquela periodização, né, que a gente aprendeu na faculdade, já existem diversos estudos. Eu posso citar um deles, né, que é do professor Irineu Noturco, brasileiro, que fez junto com um outro cientista chamado Fábio Nakamura, fizeram estudos de alguns atletas olímpicos, né, e o percentual de efetividade, né, e aí, quando eu falo efetividade, é o seguinte: se você faz a periodização, existe um momento que esse atleta vai estar no seu pico de performance. E ele é determinado pela periodização. Você quer que esse atleta, quando você faz o planejamento, quando você descreve a sua periodização, você quer que esse atleta esteja no seu pico máximo de performance em determinado momento. E aí, no estudo que esses dois fizeram, a efetividade foi muito baixa, abaixo de 20%. Né? Estudaram 48 homens e 36 mulheres. Né? E a efetividade não passou de 20% para ambos os casos. Então, independente de como ela chama ou o desenho que ela tenha, se ela é atual, ela é antiga, né? Vamos falar de Mativeev, Yuri Verkhoshansky, que foram caras que já citamos aqui em outros podcasts. Se ela funciona, legal, acho ótimo, vamos trabalhar com ela. Mas se ela não funciona, amigão, vamos abrir a cabeça e vamos trabalhar com aquilo que você acredita, com aquilo que você, como treinador, né, usando da tua experiência, o que realmente deu certo, né? Então, não adianta a gente se prender a terminologias, não adianta a gente se prender ou fazer isso um material de venda, né? Uma parte como, eu faço periodização, eu te falo o que é microciclo, mesociclo, eu te falo aí os períodos que tem preparatório geral, especial, então o cara começa a encher um monte de linguiça, e aí chegou na hora do vamos ver, que é na hora que você tem que entregar o resultado do cara, isso acaba não funcionando. Então, não adianta nada, tá? Como qualquer outra metodologia, o que você faz, você tem que acreditar bastante, né? Você tem que ter experiência sobre determinados assuntos que são importantes de uma preparação de qualquer atleta. E, comercialmente falando, o que o cara quer, seja um atleta que te contrata ou um atleta que pode ser amador ou recreacional, não importa. O que ele está comprando de você é resultado. E é isso que você tem que entregar para ele, independente se a sua periodização é X ou Y. Né? Então, isso acho que é importante a gente falar, porque é o que nós, pelo menos, defendemos aqui, né? Eu, Sérgio Tonon, a gente entende que o melhor realmente é o que a gente traz de resultado. Acho que isso aí, né, Ronaldo, isso que você falou bastante aí, né, cara, tá dentro do porquê ela existe, né, cara?
que era a nossa, pô, era isso que eu ia chutar agora, né? Do tipo, por que periodizar, né, cara? Por que ela existe? Por que eu deveria fazer, seguir ou procurar, né, um grande coach ou um cara aí que, como vocês dois aí, né, pô, não canso de falar, gente. Se você ainda não tem um coach, manda uma mensagem para nós, porque aqui tem dois foda, desculpa o termo aí, mas enfim. Que Eu vou, ô, eu Tonon, só compraria se fosse deles, tá ligado? eu Tipo, até, desculpa até te cortar, mas desse estudo que eu falei, eu queria até mencionar, né, que eu tô com ele aqui na mão. E aí, vamos lá, ó. Foram 48 homens e 36 mulheres, tá? Dos 48 homens, só 8 atingiram o melhor resultado, e das mulheres ainda teve uma efetividade melhor, né? Que foram 9. Salto em distância, pegaram 35 homens, só 6 conseguiram atingir nessa periodização tradicional, né? E as mulheres de 35, só 9. Parece que as mulheres até têm uma condição melhor. No salto triplo, 43 homens e 32 mulheres. Só 7 homens conseguiram e só 8 mulheres conseguiram pico de performance. Nós estamos falando de Jogos Olímpicos, tá? E no salto, desculpa, na corrida com salto por obstáculo, 110 metros com barreira, né? 47 homens, 13 só alcançaram e 32 mulheres, só 8 alcançaram. Nós não estamos falando de esporte de endurance, mas acredito que os percentuais sejam bem parecidos. Cara, nós estamos falando de atletas olímpicos, o cara que vive para treinar, né, cara? O cara que vive para treinar, não estamos falando de um cara que recreacional ou que tem um objetivo X, Y, Z, nós estamos falando de um cara que treina mesmo, todo dia, que ele segue o negócio, ele é pago para Atletas seguir. olímpicos. Atletas olímpicos, ele é pago para seguir o que fala. Então, não é aquele cara que comprou uma periodização, como nós comentamos antes, e, tipo, numa semana zicou, choveu muito, ele não tinha um rolo, não tinha um dia, não treinou, por exemplo, no ciclismo. Não, nós estamos falando do cara que vai chover, raio, ele vai treinar. E mesmo assim, os números são, cara, alguns são menos de 12%, né, cara? Nós estamos falando de menos Exato. de 20% em quase todos os números. Ou Um seja, outro cara que eu sigo, que é o Stephen Seiler, né, que é também um baita de um que criou não, né? Ele trabalha muito com a periodização polarizada. Ele também fez o mesmo estudo e tem a mesma definição sobre o assunto. Né? Deixar claro aqui, porque também não, você fala assim, é só um estudo isolado. Não é. Outras pessoas já estudaram o tema e o resultado foi o mesmo. Ainda mais, cara, a gente sabe disso. Coisas que são paradigmas, mitos, verdades, a galera adora quebrar, né, meu? Então, tipo, esse tipo de estudo com certeza tem mais de um. Agora, o Sergião, você falou que você é um cara muito adepto da famosa periodização inversa, né? E aí, por que que o cara busca essa periodização? Por que que ela existe? Enfim, por que a periodização desse jeito ou de outro jeito, na sua opinião, cara? Eu só queria falar uma coisinha do assunto um pouco antes de eu começar a falar sobre isso. Eu entendo, pessoal, que para você que está começando aí numa carreira de coach agora, você tem que ter uma ideia do que seria treinamento. Então, eu até entendo que você leia essas informações das periodizações tradicionais. Eu até entendo que, como você não tem experiência, você tem que ter alguma base para ter uma informação. Mas o que eu sugiro aí a todos aí, vocês que estão vindo, inclusive até os mais experientes, é que vocês façam experiências nos próprios modelos que vocês estão fazendo de treinamento para ver qual é a adaptação fisiológica do atleta. Né? Por exemplo, quando alguém me pergunta, mas você faz o mesmo ciclo, microciclo, maxiciclo, eu falo, bom, na verdade eu não faço nada, que eu não chamo nada de nada. E o que eu faço é observar de perto a adaptação fisiológica do meu atleta para ver, dependendo de como ele reage, como eu vou progredir ou não em termos de treinamento. Né? Então, é muito difícil, né? Eu tive muito problema com isso em cursos e palestras que eu dei também, que eu era obrigado a seguir um guia aí da Federação Americana de Triatlon, coisas que eu não concordava. Então eu tive muita discussão
nessa área, né, dizendo, mas como assim? Como que a gente pode falar que o atleta tem que passar 6 semanas naquela fase, 8 semanas naquela outra fase? Eu não concordo com isso, porque cada atleta é um atleta. Eu estava até discutindo isso durante uma palestra que eu fiz um outro dia, que inclusive atletas de elite, né, por incrível que pareça, né, em termos de treinamento aí a nível de lactato, né, ou seja, ritmo de prova, né, quanto mais elite o atleta, geralmente menor é o número de semanas do ciclo que ele precisa fazer para atingir esse peak performance. Já o atleta mais velho, o atleta menos experiente, ele precisa fazer um ciclo maior. Então, como nós podemos padronizar qualquer tipo de periodização, como são essas que foram padronizadas, se os atletas reagem totalmente diferente? Se eu pegar um atleta de elite e querer fazer um ciclo de 6 semanas, eu vou estar matando o atleta. Agora, se eu fizer um atleta mais velho ou menos experiente, fizer só um ciclo de 3 semanas, ele não é suficiente para ele fazer uma adaptação. Então, é aí que eu acho que a gente difere um pouco aí dessas tradições, porque a gente, na verdade, não tem ideia o que a gente vai fazer com o atleta até que a gente conheça o atleta a fundo e veja a sua resposta fisiológica para a gente poder adaptar. Agora, voltando aí à pergunta, desculpa o pessoal sair um pouco fora, mas voltando aí à pergunta em relação à periodização inversa, é um assunto, a periodização inversa, eu não vou falar exatamente tudo que ela é, porque a gente não tem muito tempo para aqui, mas em resumo, o que eu gosto e por que eu uso a periodização inversa é que eu nunca concordei, né, de fazer uma base, né, aquele volume, num atleta que não tem o seu nível de skills, o seu nível de técnica aprimorada. Então, por exemplo, se você acha que tem muita técnica e biomecânica que ainda precisa ser desenvolvida no atleta, se você colocar volume, né, em cima daquele atleta, ele vai acabar desenvolvendo uma memória muscular errada no que ele já está fazendo errado, né? Então, na periodização inversa, eu gosto de trabalhar a técnica, força e velocidade, geralmente nessa ordem, inclusive. E só depois disso é que eu coloco o volume para desenvolver a capacidade aeróbica do atleta. Que eu acho que é mais importante, isso eu chamo uma fundação, que eu acho mais importante de ter essa fundação, né, movimentar perfeitamente, ter força e ter velocidade, para depois a gente adicionar volume aí. Então, isso mais ou menos seria a periodização inversa, né? A gente trabalha de trás para frente, deixando o volume para ser adicionado perto do horário da competição. Ó, eu gosto de fazer umas perguntas que surgem assim no decorrer, né, meu? Acho que o mais legal do podcast é esse. E é aí que nós vê que o nego sabe mesmo. Aí uma pergunta para vocês dois, cara. O Ronaldo falou de pico de performance, né? Quando a gente fala de um atleta que tem lá uma prova, né? Que tem a ver com o porquê, né? Da periodização, então, do resultado. Efetivamente, o pico é o fim da periodização, Ronaldo? Manda aí, cara. Nessa história do porquê ela existe, que nem se falou do resultado e tal, né, cara? O pico de performance é o fim dela, cara. Comenta pra galera que tá ouvindo. Às vezes o cara acha que o pico tá no meio, ou que ele vai ter 4 picos de performance dentro, sei lá, não sei se isso é possível. Gente, eu confesso que eu estudei isso na faculdade, e eu observo só, eu sou um cara muito observador, porque eu vejo lá, sei lá, vamos pegar um exemplo lá, como é que é o nome do cara lá, que é o campeão do Ironman lá, sei lá, o nome dele, como é que é o nome dele, Sérgio? O Ian Frodeno. Ian Frodeno, né? Esse cara, cara, parece que ele tá no pico o ano inteiro, velho. Ele faz prova e ganha tudo o ano inteiro, ele baixa os tempos dele o ano inteiro. Então, Ronaldão, conta aí, vai, no ciclismo, depois eu queria que o Sérgio compartilhasse isso no triatlon também. Como é que é isso, cara? Como é que a gente explica um cara como esse, ou mesmo um ciclista aí que vem vencendo sempre? Hoje, você viu que hoje, gente, é dia 22/2, nós tivemos a terceira etapa do UAE Tour, né? Hoje é a primeira prova Pro Tour do ano, World Tour do ano, e, o Ganna meteu 540 watts de média em 2 quilômetros no TT, cara. Então, tipo, cara, o ano nem começou, velho. O ano nem começou. Explica aí, Ronaldão, por favor, velho.
Não, isso você vê, ó, no ciclismo, da forma que eles competem, aí nós estamos falando de 70 a 90 dias de competição, dependendo do atleta, né? Então, aí você fala assim, pô, esse cara tem que estar no pico, né, nesses 70 ou 90 dias, que seja. Óbvio que não, né? O pico de performance é um negócio que eu, às vezes, entendo ser subjetivo. Se você tem uma data, se o cara vai competir naquela data e você não tem mais nada antes, o objetivo da periodização é colocar esse cara nessa data na melhor condição possível. Agora, se isso vai acontecer, é uma outra história. Muitas vezes eu já treinei um monte de cara que era para estar naquele dia ou naquela data no pico de performance e esse cara não foi tão bem naquela data. E aí, um mês depois, ele resolveu competir porque ele não foi tão bem e ele fez um resultado melhor do que quando, na teoria, ele estava no seu melhor pico de performance. Então, muitas vezes é subjetivo, porque nós estamos falando de variáveis que são, às vezes, incontroláveis, né, para uma competição. E no ciclismo é mais complicado ainda, justamente porque a quantidade de dias de competição é muito alta, né? Nós estamos falando aí de 20% do ano o cara está competindo. Um cara, por exemplo, faz o Tour de France, um Tour de France, são 21 etapas, né? E você vai falar para o cara, pô, dá para ficar bom 21 dias? O cara entrar na primeira etapa, na melhor condição possível dele, né? Não é assim que funciona. Geralmente, eles até o objetivo deles é para estar performando melhor lá na quinta, sexta, para a 10ª etapa, por ali, né? Então entra todo mundo às vezes mais gordinho, né? No Tour de France, no Giro de Itália. Então é muito subjetivo. E lógico que depende muito da competição e de quantos dias você quer que esse cara performe. Então, se falar, dá para fazer uma periodização com esse cara que compete 70 dias no ano? Porra, dá. Mas não tem nada a ver com aquela periodização tradicional que vendem por aí. Te asseguro. É bem diferente, a situação é bem diferente. Não, imagino, né, cara? E ó, você imagina o cara que faz duas voltas, Ronaldo? Né? O cara que faz duas Tem cara que voltas, faz as meu. três. Tem cara que faz as três. Você lembra? Tinha aquele cara da Loto, né? Lembra dele? Ele Exato. era, Eu né? esqueci eu esqueci a Tendan, se eu não me engano. O cara Isso. faz todas as Todas as grandes voltas. voltas do ano. Se a gente pensar que ele tem que recuperar um mês depois, entre aspas, mas é que, como o Sérgio falou, é diferente a priorização do profissional, né? A preparação do profissional. Mas se ele precisar recuperar 10 dias, ele já perdeu um mês no ano recuperando em 3 voltas, né? Agora, Sérgio, conta Exatamente. aí, velho. Você que já ficou perto desses caras lá fora, velho. Como é que um cara como o Ian Frodeno, e você tem outros exemplos aí, com certeza, homens, mulheres, como é que esses caras se mantêm tão bem durante o ano todo? Você acha que eles ficam subjetivos o ano todo? Tipo, eles ficam submáximos o ano todo? Ou não, velho? Conta aí. Como que esses caras treinam? É, é, é interessante isso, porque o triatlo não é tão, a demanda não é tão alta quanto é no ciclismo em termos de prova, mas tem algumas competições como o World Tour, World Triathlon, que é o ITU antigo, que os atletas competiam 8, 9 vezes por ano, e todos estão querendo ganhar pontos, ganhar dinheiro. Então, quer dizer, não dá para você pensar numa periodização que o cara só vai ter um pico por ano, né? Isso aí já é uma coisa que eu contestei há muitos anos atrás, porque era isso que era a tradicional periodização, de ter um pico, no máximo dois por ano. Falo, mas e o cara que tem que classificar para ir para o Mundial? O cara que tem que classificar agora para ir para o Mundial de Ironman? Quer dizer, então o cara não pode só competir, completar a prova, ele tem que desempenhar para poder chegar nesse nível. Então, é, logicamente, né, existem é o que a gente fala para o atleta, por exemplo, se tiver um atleta que o cara vai competir no Mundial do Havaí em outubro, mas ele quer fazer umas outras provas no ano, a gente vai manter o mesmo nível de desenvolvimento desse fundamento que eu falo, de velocidade, força e técnica, e ele vai fazer ciclos menores dessa parte aeróbica. Então,
de repente ele pode até chegar com um desenvolvimento, uma capacidade aeróbica um pouquinho aquém do que seria o ideal para ele ganhar uma prova, mas talvez, às vezes, até se surpreende e é o suficiente, mas para o atleta fazer uma prova ainda bem. Quer dizer, também uma outra coisa que é muito importante, né, principalmente no Ironman, é que você também não pode fazer aí um ciclo de treinamento completo para cada prova de Ironman que o atleta vai fazer no ano, porque se você fizer, com certeza ele vai chegar no Ironman principal que ele precisa cansado, porque não dá para você manter esse nível de treinamento aí o ano inteiro. Então a gente faz essa adaptação, né? É o que eu falo para atletas mesmo, falar, eu quero fazer um Ironman agora em abril, tal, como preparação para minha prova em outubro. Eu vou falar, bom, como o objetivo da prova é o Mundial do Havaí em outubro, essa parte dessa fundação que a gente está desenvolvendo, ela não vai ser interrompida, e o que a gente vai fazer é um ciclo, aí um ciclo de endurance um pouco mais curto, e para você, com certeza você vai ficar confortavelmente para completar essa prova, mas você ainda não vai estar o seu 100%, o seu pico, porque ainda tem várias fases que a gente precisa desenvolver. Mas o que eu falo, isso não interfere no atleta competir, e a gente até incentiva o atleta a competir, porque às vezes a gente tem resultados que até surpreende a gente. Até, até nesse sentido, né? Às vezes eu faço um ciclo super curto para um atleta e ele tem uma performance bem mais alta do que eu esperava. Então, às vezes, isso é um sinal. Eu falo, bom, eu acho que é bom saber que a resposta fisiológica desse atleta foi superior ao que eu esperava, então eu posso fazer um ciclo, um desgaste do atleta mental e físico um pouco menor, fazendo um ciclo mais curto para essa prova do Mundial. Então, eu acho que é isso que é importante, né? A gente analisa aí, por isso que eu acho que o Ronaldo estava falando aí da periodização tradicional, né? Porque não existe a perfeita, né? E cada atleta é um atleta. E nós estamos sempre aprendendo, não só com os outros, mas também com os próprios atletas, né? A gente cansa aí de ser surpreendido com performances de atleta que a gente não esperava, mas tudo isso não deixa de ser mais um momento de estudo e de aprendizado para a gente, para poder aplicar em outros atletas e até com o mesmo atleta, para ter um rendimento, né? Eu acho que a gente já passou por isso várias vezes de perceber que fala, pô, esse atleta, na verdade, a gente até comentou isso no podcast do Overtraining, pô, esse atleta, na verdade, ele performa bem melhor treinando menos do que um outro atleta, e outro atleta performa mais precisando treinar um pouco mais. Então, aí já é uma resposta aí de que a periodização tradicional não funciona para todo mundo, né? Cada um tem que ser adaptado aí, bem dependendo do atleta mesmo. Muito bem, muito bem. Ó, agora vamos pensar o seguinte, ó, talvez quem ouça muito o nosso podcast, cara, né, acho que a gente está mais para o praticante, amador ou coaches, né, cara, professores, pessoas que são apaixonados do que grandes atletas, né, cara. Eu vou pegar o exemplo do ciclismo no Brasil, Ronaldão, que nós temos hoje, se a gente pegar em prova mesmo, cara, nós estamos com 3 ou 4 provas no ano, né? 2 Letap, agora tem aquela prova do Giro, a gente tem, eu acho que o Gran Fondo do Rio, se não me engano, que são as mais assim, vamos pôr umas provas de gala, vamos dizer assim. O custo dela é alto, então também não é todo mundo que consegue participar dessas provas com efetividade. Mas quem tem aí participa de assessorias, enfim, busca. Essas provas são o momento, né? Porque a pergunta é, quando usar a periodização? Nós temos 4 provas, né, cara? Vamos pensar aí que o cara escolhe uma. Quando que ele vai usar essa periodização? Como é que vocês trabalham isso com esses atletas que buscam, tipo, o cara procurou o Sérgio, quer fazer lá 2 Ironman, mas não tem meta de Havaí, porque ele nem tem tempo para isso, né, cara? Ele nem tem, quando eu digo tempo, bater o tempo para chegar lá. Mas eu quero fazer 2 provas de Ironman, eu quero fazer 2 provas de ciclismo. Como que quando que usa essa periodização, Ronaldo? Manda lá do ciclismo aí, da sua vez, porque eu sei que você treina grande parte dos seus alunos, seus clientes, são esses caras, né? Haute-Route, Gran Fondos, provas desse tipo, né? Conta para nós aí, Sim. cara. Então,
o que eu faço, tá? E o Sérgio pode falar o jeito dele. Eu procuro, obviamente, fazer uma avaliação inicial, né? E aí o cara pode já estar treinando comigo faz tempo e está aí num período de férias, ter voltado de um período de férias, então a gente faz uma avaliação inicial. A avaliação inicial são os testes, eu gosto sim de testar, e também perceber o que o cara me entrega em relação a números de treino, né? Não é, às vezes você não compõe um valor de FTP, por exemplo, só com o valor do teste, mas se acaba compondo um valor de acordo também com o que ele produz de números, né? Durante as sessões de treino. Então eu faço essa avaliação inicial. Óbvio que existe uma pergunta que é importante, né? O que o cara quer fazer na prova? Então, ele quer ir bem, legal, mas o que é o ir bem para ele? É importante a gente saber, em termos de resultado, você tem algum tempo que você quer fazer, você já tem uma referência anterior, né, de tempo dessa prova, e aí a gente já consegue traçar mais ou menos o plano. Existe um dado estatístico que é importante todos saberem, né? Se pegar indivíduos extremamente treinados, eles têm. Não existe uma palavra em português chamada treinabilidade, né? Eu lembro do Tite, o treinador aí da seleção brasileira, ele usava, o pessoal caçoava, né, dessa palavra, mas a trainability existe uma palavra em inglês. Mas essa treinabilidade, ela a gente tem que fazer uma avaliação do quanto esse cara é treinado, do quanto ele pode evoluir, e estatisticamente os caras são muito mais treinados, né? Que são já caras que já estão há tempos no circuito, já treinando para a mesma coisa. A gente consegue, no máximo, melhorar esse cara em torno de uns 15%, tá? Então, quando o cara chega numa avaliação inicial já mais ou menos treinado, a gente sabe mais ou menos o que ele pode produzir de resultado se a gente conseguir otimizar essa condição desse cara ao máximo que a gente puder durante essa temporada, né? Aí o segundo passo é estudar justamente o que a prova tem de demanda. Uma prova de alta montanha, essas montanhas, elas são montanhas longas, elas são montanhas inclinadas, né? Ou não, é uma prova plana, termina em sprint e tal. Então a gente vai avaliar o cara de acordo com a condição dele para essa demanda de prova. Então, se eu for avaliar o cara, eu vou ter que colocar ele. Se o cara escolher uma prova de alta montanha, eu tenho que avaliar ele na alta montanha. Vamos lá para a montanha um dia, nós vamos fazer um treino, eu quero ver como é que você se sai. Então, essa é a primeira avaliação, e dali a gente consegue mais ou menos ter um parâmetro do que o cara consegue fazer, né? O que o cara consegue chegar num determinado período de treinamento, tá? Só que se ele conseguir otimizar, né, esses 15%, é sempre uma incógnita, né? A gente não vai saber até o final da preparação o quanto a gente conseguiu melhorar. A gente vai trabalhar para que isso aconteça. As variáveis de treinamento aplicadas, sessão de workout, elas vão ser determinadas para isso, mas a resposta ao treinamento, elas são, obviamente, diferentes umas das outras. Então, mais ou menos isso que é o que a gente faz, a forma que a gente aplica para um dia de evento, né? Se escolheu aí alguma prova no Brasil, alguma prova dessas que você mencionou, que é diferente, obviamente, de uma prova em etapa, né? Que tenha 3, 7 dias. É bem diferente também, tá? Mas basicamente é isso que a gente faz. Maravilha. Ô, Ronaldo, você vai ter que fazer a Dolomitas, né, velho? Porque 5 dias acho que é a única, né, cara? Não rolou ainda um 5, que você já fez todas de 7, de 3, cara, mas 5 nunca existiu, né? Foi o primeiro ano, acho que ano passado, né, cara? Já teve o ano passado de 5 dias, mas eu não lembro se foi Dolomitas, porque Dolomitas era de 3 dias. Foi, Já teve foi Dolomitas de Dolomitas. 7, que eu já fiz também 3 vezes. É a Dolomitas de 5 porque ela juntou com o Stelvio, né, cara? Então faz Dolomitas Isso, 2 dias, exato. Stelvio, Mortilolo, Gávea, faz todo. Mas eu já Cara, estou pô, inscrita animal. nos Alpes, né? Que na Pô, teoria foi vai ser a mal. pior prova de todos os tempos, né? Tô Já estão falando. ligado, tô ligado. Mas lindo de morrer, né, velho? Essas provas, gente, se você está ouvindo, ó, eu fui embaixador. Se você está ouvindo esse podcast, falando sobre periodização, pensando em contratar um treinador para realmente organizar seus treinos, cara,
faça um Out-Route na vida, porque você não se arrependerá. Talvez você se arrependa no terceiro dia, num de 7, mas começa com o de 3, vai para o de 5, depois o de 7. A gente fala, né, que o Out-Route de 7 dias começa no terceiro ou quarto dia, né? Com certeza, que nem você falou. Cara, eu gostei da estratégia de chegar gordinho no primeiro dia, tá ligado? Faz sentido, velho. Faz todo sentido chegar gordinho no primeiro dia do Out-Route de 7, velho. E um grande abraço. Treina pesado para competir mais leve, mais ou menos. Um grande abraço pro nosso amigo lá de Santa Catarina, né, meu? Que trouxe a Out-Route pro Brasil, cara. Pô, um amigão lá. Fernando Palhares. Fernando Palhares, porra, cara, lutou aí. Vai rolar, né, Ronaldo? Vai rolar. Não precisa cancelar, mas vai rolar. Ano que vem, acho. Com certeza, cara. Um cara. Precisamos trazer ele um dia aqui para trocar ideia com nós. Ele é um cara de valor. Muito bem, Sergião, conta aí, vai. Cara, quando o cara do triatlo aí, cara, quando esse triatleta começa a usar essa periodização, enfim, conta aí, cara. Bom, alguma forma de periodização o atleta tem que começar a usar no dia 1, né? Uma coisa que é um pouquinho diferente aí, em termos de ciclismo e triatlon, é que o ciclismo dos 3 esportes do triatlo é o que tem menos, o que é menos dependente de técnica, né? Como todo mundo sabe, né, natação é o mais skill-based aí, né? É o que mais depende de técnica, segundo seria a corrida e terceiro seria o ciclismo. Então, a gente tem 2 outros fatores aí para ter em consideração, né, quando está fazendo o treinamento do triatlo, que é uma melhora e desenvolvimento da técnica nesses 2 esportes, a natação e na corrida, principalmente, né? Então, na verdade, a periodização tem que ser começada no dia 1, né? Eu acho que você simplesmente começar a treinar aleatoriamente é um risco, né? Não só de você fazer besteira, mas também de partir por uma estagnação em termos de performance. E eu acho que você tem que começar a desenvolver, né? Como eu mencionei anteriormente, já do dia 1, você começar a trabalhar na sua técnica, na sua força e na sua velocidade, né? A princípio é mais essa velocidade seria mais aí o que a gente tinha falado no passado, né? VO2, né? Aumentar o teu teto aeróbico, né? E a sua técnica, melhorar um pouco a técnica na natação e alguns detalhes de técnica de corrida também. E partindo daí, você, dependendo da prova que você vai fazer e quando você vai fazer, você faria outras fases específicas, né? Mas eu acho que você, se você nunca praticou o esporte, logicamente, né? É o que eu falo, né? A coisa mais importante é começar, né? Então, se você é um cara que está ouvindo esse podcast aí e nunca fez triatlo, do jeito que eu gosto de simplificar mais para as pessoas que querem começar, eu falo o seguinte: você vai alternar, você vai fazer na segunda-feira você nada 10 minutos, na terça você pedala 10 minutos, na quarta você pedala 10, você corre 10 minutos, repete 2 semanas, aumenta 5 minutos. Faz isso por 6 semanas para você ter no mínimo um pouquinho aí de uma base aeróbica, entender um pouquinho mais sobre esporte, como o corpo se sente, para depois a gente pensar aí num treinamento mais específico aí para o triatlo. A não ser que você faça a coisa certa, o que seria você contratar um técnico que logo do começo já pode te dar uma coisa bem mais personalizada e mais detalhada. Mas, em resposta, eu acho que a periodização tem que começar no dia 1, né? O Ronaldo gosta de fazer teste, uma coisa que eu faço, que eu acho que tem um valor um pouco melhor, no meu caso, é o que eu chamava nos Estados Unidos de staple sets, ou seja, eu tenho uma sessão, um treino de natação, de ciclismo e de corrida que eu chamo que é o staple, é aquele treino-chave, e eu faço atleta, esses treinos ele repete durante um ciclo de 8 semanas, e esses treinos é o que eu vou usar como base de progressão do atleta. Os outros treinos vão variar, vai ter um aumento ou não de volume, dependendo do que estiver planejando, mas eu gosto que o atleta repita o treino no mínimo 4, 5 vezes, porque aí ele vai desenvolvendo uma habilidade de fazer aquele treino melhor e se desenvolver melhor. Eu acho que isso acaba sendo, para mim,
melhor do que um teste em si, né? Porque o atleta tem a chance de repetir aquele treino várias vezes e tentar fazer o treino da melhor forma possível, e a gente vê essa progressão. Sérgio, tem cara de benchmark, né, cara? Esse Temple Set, pelo jeito, vira um benchmark para você aí, né? Você repete ele em períodos, seja quais foram, né? E esse te traz um parâmetro de avaliação dependendo das circunstâncias, né? Acho legal, cara. É muito usado no CrossFit, quando eles fazem aqueles WODs, que são benchmarks usados no mundo inteiro, e que eles se comparam com os melhores atletas, enfim, pelo tempo, enfim, acho interessante. Nossa, cara, uma boa coisa. Eu até anotei aqui para vocês dois. Eu acho que uma vez a gente falou um pouco sobre técnica, acho que a gente falou pouco, mas eu acho que um tema que a gente pode abranger daqui a pouco tem que treinar? Por quê, né, meu? Acho que eu já anotei aqui para os nossos próximos, porque eu gosto, gente, eu gosto. Eu gosto da técnica, porque quanto mais técnica, mais eficiência, menos gasto energético, enfim, né, cara? Temos vários benefícios. Eu anotei aqui para a gente pensar nisso. E para fechar nosso podcast, que, cara, eu falo, gente, quando é de treinamento, vocês já devem ter percebido que quando você abre o título do nosso podcast, está escrito algo sobre treinamento, passa dos 40, 50 minutos, porque os caras sabem muito e dá até gosto de ouvir. Ronaldão, aquela dica fenomenal, o cara é como que está pensando em, entre aspas, comprar uma periodização, velho. Né? Comprar uma periodização. O que você fala para esse cara que está pensando agora em começar isso aí, velho? Manda aí. Cara, é o que a gente sempre fala quando a gente trabalha com treinamento, né? Os casos são diferentes e, assim, a gente fala para não se prender a paradigmas, né? Pô, você imagina que eu aprendi sobre periodização há 25 anos atrás. Então, de lá para cá, olha a quantidade de coisas que já mudou, que era uma verdade antes, não é mais, que agora é mentira, enfim. Então, a gente não tem um caminho só a percorrer, a gente tem vários caminhos. E pode ser que um caminho que você tenha escolhido não dê certo e você tem essa opção de escolher outro caminho, mas sempre fazer aquilo que você acredita e não muitas vezes do que os outros falam para você fazer, né? Foi assim que eu tenho certeza que o Sérgio teve vários resultados legais lá onde ele trabalhava. Eu também, quando eu comecei, o Sérgio adora né, pensar fora da caixa, mas quando eu comecei também a pensar um pouco fora da caixa, deixar um pouquinho algumas coisas de lado, foi a hora que as coisas começaram a andar melhor para mim, né? Então, eu posso falar que eu tive resultados super bons, eu sou palmeirense, falam que eu não sou campeão mundial, mas como treinador eu tenho um campeonato mundial, né, com a Nadine, lá na WCT. Fui campeão da Altiroute 2 vezes, enfim, tenho várias provas aqui também no Brasil. Então eu posso falar que, sem sombra de dúvida, algumas coisas funcionaram para mim da maneira que eu acredito ser, e vão ter coisas que eu vou ter que mudar ao longo dessa minha vida aí, ao longo dessa minha vida de treinador. Eu, se Deus quiser, eu vou ser treinador até morrer, né? E eu tenho certeza que até eu morrer as coisas vão mudar muito e a gente tem que dar ouvidos e olhos a tudo que está acontecendo por aí. Então, não se prender a modelos fechados, a modelos criados há muito tempo atrás e que pode ser que hoje não tenham o mesmo resultado ou não tenham a mesma efetividade, e trabalhem diretamente com o resultado, com aquilo que vocês acreditam, com a possibilidade de mudança, se você perceber que algo não está dando certo. Eu falo tanto para o treinador quanto para o atleta também, ele ter esse entendimento que pode ser que tenha uma metodologia que o treinador tenha escolhido, o seu treinador tenha escolhido, que em certo momento não deu certo, ou numa temporada não deu certo, ou você fez uma mudança e não deu certo, mas às vezes ou você insiste para ela dar certo, acreditando no processo, obviamente, ou você muda de novo, né, esse caminho, trilha outra, entre aspas, periodização, e busca a efetividade, busque o resultado, tá? É isso que a gente está sempre procurando. Manda lá, Sérgio. Qual a super dica do especialista
Aí, no caso, eu adorei aquela do 10-10-10, velho, adorei, achei demais, achei massa demais. Depois eu quero falar uma frase no final para vocês dois. Mas manda lá, Sérgio. Bom, a minha dica para vocês é tomar muito cuidado com as informações que vocês leem por aí, né? Eu acho que a vantagem, né, que nós, como treinadores, temos aqui, ainda mais nós que temos mais de 25 anos aí de experiência, é que a gente sabe filtrar as informações incorretas, as besteiras que aparecem muito na internet, né, e no Instagram dos seus amigos, coisas assim. Logicamente, a gente também sempre fica com os olhos abertos e ouvidos abertos também para ver as coisas novas, né, e saber como a gente pode usar ou adaptar. E às vezes, né, a gente pode não concordar com alguma metodologia, alguma coisa que a gente vê por aí, mas a gente sempre vai achar alguma coisa que a gente pode adicionar no nosso dia a dia, que pode incrementar, né? Eu acho que a diferença entre o bom técnico e o técnico ruim, o bom é aquele que não acha que é o dono da verdade, que sabe que a metodologia dele é a única que funciona. O bom técnico é aquele que está sempre de olhos abertos e ouvidos aí, ouvindo e trocando informações com outros, sendo desafiado, né? Sobre a sua metodologia, porque isso faz a gente pensar e a crescer, né? Eu recentemente eu acabei fazendo algumas alterações mais uma vez numa metodologia que eu estou preparando agora num novo ciclo de treinamento para 2022. E isso foi causado por um problema que foi alertado por um atleta meu, dado problemas de trabalho, família. Então, ele fez eu, mais uma vez, né, pensar fora da caixa e falar, mas como é que eu consigo atingir o objetivo de do atleta completar um Ironman com esses problemas, né, que ele passa. Então, isso fez com que eu pensasse aí um pouco mais e acabei desenvolvendo assim uma nova metodologia. Então, a dica é, a gente fala isso toda vez, eu sei que não é questão de a gente estar querendo valorizar mais ainda o nosso trabalho, mas é importante você conversar, e nós aqui estamos abertos para isso, né? A gente sempre está conversando com atletas aí, com técnicos aí que querem saber qualquer informação, a nossa opinião em relação ao treinamento. E a gente está aqui para falar com vocês e compartilhar nossas ideias. Mas é importante você pegar alguém que tem uma experiência, que alguém que você possa confiar para fazer o planejamento correto do seu treino e maximizar o treino. Eu ainda vejo isso mais, né? Que é interessante, né? Porque eu tenho um atleta que virou para mim e fala assim: pô, eu já estou com 45 anos de idade, eu não quero perder nenhum tempo tentando descobrir essas coisas sozinho. Eu quero logo dar o meu treinamento para um profissional competente que já sabe o caminho, né? E nada mais é do que o que a gente está tentando fazer aqui. A gente quer guiar você da maneira mais eficiente para não perder nenhum tempo e você conseguir ficar saudável aí e atingir os seus sonhos aí na parte do ciclismo, triatlo, seja o que for. Cara, e a frase que eu queria dizer tem a ver com isso que você falou, Sérgio. Existe um paradigma, né, no mundo dos investimentos que quem investe é rico. Então, existe o paradigma, né, a crença de que quem investe é rico. Não, e é o contrário. Você tem que investir para ser rico. E eu acredito que o investimento... tem muita gente que pensa assim, não, primeiro eu vou treinar um pouquinho, aí depois eu vou procurar uma assessoria, um coach, enfim. Aí o cara, meu, desgraça tudo. Entendeu? Ele desgraça tudo, ele treina errado, ele treina muito, ele se estressa, ele faz tudo. Então, gente, se você está ouvindo esse podcast, isso que o Sérgio falou, que nós falamos durante todo esse episódio, cara, não acho que você primeiro tem que estar treinado para procurar um bom coach para organizar seus treinos, que eu gostei muito dessa palavra, né, Ronaldo? Porque ela vira uma palavra de dia a dia nossa, né? Organizar os seus treinos diante dos seus objetivos, buscando otimizar performance, como o Sérgio disse, enfim, resultados. Não espera você ficar bom, porque você não vai ficar bom antes de pegar isso. Então, começa. Primeiro, procura um cara para organizar esse treino para você.
que eu tenho certeza que a chance de você ter mais resultado aumenta exponencialmente, né? Então, animal podcast hoje, gente, mais um super podcast com muito conhecimento desses dois sobre um assunto que é polêmico, que está na boca de todo mundo, que, enfim, gera discussão e que hoje veio mais uma surra, né, no bom sentido de conhecimento. Ronaldão, manda um tchau para a turma que ouve a gente aí, e eu sei que o último episódio de treinamento deu bom, né, velho? A gente foi muito bem ouvido. Sim, a audiência foi super boa, né? Mas eu só queria terminar aí de complementar aí para os treinadores, né? Importante não é só você poder aplicar a periodização ou processo, ou metodologia que você mais acredita, mas mais do que isso também, você ter controle, trabalhar de forma séria, porque se você também perde o controle, a sua periodização não serve para nada. Então, muita gente, às vezes, banaliza, né, o trabalho do treinador, justamente porque eu conheço grande parte de treinadores que não tem controle sobre o que acontece com o atleta. Então, eu não encaro isso como um trabalho sério. Você precisa ter controle, né, sobre tudo que é feito, tudo que é realizado, para você ter certeza que está no caminho certo, né? Então, eu deixo aí a minha última mensagem, né, para você, treinador, trabalhar de forma séria e ter controle, não só saber periodizar, mas ter o controle sobre o seu atleta. O meu bom dia, boa tarde e boa noite. Sempre um prazer falar de treinamento. A gente tem tesão de fazer isso e é só mais um dos 100 assuntos que a gente tem sobre o tema, tá? Grande abraço a todos e até a próxima. Sérgio, manda lá, meu. Bom, pessoal, mais uma vez, estamos aqui agradecendo a vocês nos ouvirem e, mais uma vez, vamos pedir para vocês aí compartilharem aí o nosso podcast com seus amigos e se vocês tiverem algumas perguntas ou querem fazer algum comentário, pode mandar aqui direto para nós ou para os nossos Instagrams, mídia social em geral. Nós estamos aí para isso. Como o Ronaldo estava falando aí, a gente tem um tesão muito grande aí em falar sobre treinamento, em ajudar, e a gente não está aqui para vender o nosso trabalho, a gente está aqui justamente para passar um pouco do nosso conhecimento, né? É engraçado como a gente é diferente. Hoje eu estava trabalhando com um atleta na piscina, eu estava olhando, antes da atleta entrar na piscina, eu estava olhando os outros atletas, as outras pessoas nadando, e a primeira reação, né, nossa aí, que a gente tem, é essa: nossa, eu daria tudo para parar essas pessoas e tentar ajudá-las, que eu acho que a gente conseguiria aí com que eles nadassem bem melhor, né? Quer dizer, essa é a nossa mentalidade, né? A gente vê pessoas, a gente quer ajudar, porque o que a gente quer é que as pessoas fiquem mais saudáveis, continuem fazendo o esporte que elas amam, e a gente está aqui para dar esse suporte de uma forma ou de outra. Muito bom, muito bom. Cara, eu tenho essa mesma sensação, vai. Eu já cheguei a parar o carro na rua, abrir a janela e falar: seu banco tá baixo. Já fiz isso várias vezes. O cara até assusta, coitado. Eu até tento não assustar o cara, saca? Tipo, ainda mais no interior, né, meu? Que tem um monte de nego velho. pedalando com bicicleta todo esquisito. Nossa, a gente cruza aqui em Araras, cara, como em muitas cidades, os grupos de mountain bike cresceram muito, né? E muitas pessoas compraram a bicicleta e começaram a andar, né, cara? E às vezes eu paro e falo: baixa um pouquinho seu banco, seu quadril tá mexendo no banco. É engraçado, eu também tenho essa sensação, cara. Dá uma vontade, Gente, né? dá. Uns eu até faço, outros eu viro e falo: não vai dar certo, deixa quieto, vamos para lá, sabe? Tipo, mas beleza. Gente, muito obrigado por mais um Super Coach Chat. Obrigado você que ouviu até agora, você que assistiu no YouTube. No YouTube ou no Spotify, você pode ouvir na velocidade 1, 1,5, 2, enfim, depende do jeito que você quer aproveitar esse podcast. Toda segunda-feira, um novo episódio do Coach Chat. E se prepara que vem vindo muita coisa legal por aí. A gente se vê segunda-feira. Um abraço. Tchau.